todo mundo sabe, eu estou sempre focado em testar novas tecnologias, né, para o canal, de uma maneira geral, né? E aí eu estou escrevendo alguma coisa ainda que eu vou fazer virar, levar lá pro blog lá, né, a respeito desse tema, né, um pouquinho sobre o Tocqueville. Também chegou meu livro do Tocqueville, estava faltando, né? Agora eu tenho aqui Max Weber, né, que é Ciência Política e Duas Vocações. O Leviatã de Hobbes, e faltou o terceiro elemento, que seria o Alexis de Tocqueville, né? Que chegou, e aí, beleza, eu comecei a escrever algo, eu estou escrevendo aí já praticamente a semana toda. Estou preferindo escrever, porque eu estou estudando também coisas próprias da formação, né? Filosofia e tal. Muita coisa própria e coisas que eu gosto também, sabe, em paralelo. E aí tem muito material e aí para passar isso a limpo depois e tal, e fazer virar produto mesmo assim acabado, né, para depois colocar no blog, demanda, né, empenho, etc, entre outras coisas. E muitas vezes não dá tempo, né, não dá para ficar atendendo e sobrecarrega também, de qualquer maneira. Então eu vou testando algumas tecnologias também. Vou passar para PDF, já passei para PDF um artigo que eu encontrei a respeito do tema antes de vir o meu, né, sobre eu vou opinar também sobre o Tocqueville e tal, mas ainda estou assim experimentando, estou tentando entender o autor, né? Geralmente os livros dele são livros, os livros dele assim são livros extensos e tal, então tá indo bem devagar, até por excesso de leitura que eu tenho que cumprir referente ao curso. Então eu vou postar aí, a voz não é minha, graças a Deus, vou livrar vocês desse tipo desse sufoco, né? Essa tortura de terem que escutar minha voz. Eu acho que, mesmo que a minha voz não seja tão boa assim, eu acho a maneira orgânica de narrar ainda melhor, né? Lógico, no fundo eu acho a artificial melhor, mas parece que o povo não curte também muito a orgânica, a não ser que seja uma orgânica bem semelhante, né? Um locutor, sei lá, foda mesmo, né? Profissional. E não essas eletrônicas assim, horríveis de escutar, né, até o fim. Mas é lógico que lendo a gente comenta também, né, dá alguns detalhes e tal, mas isso eu vou fazer mais pra frente mais com o original, sabe? Com o que eu tô fazendo ali de mais original, assim, opinião minha e tal, mais próximo do que eu penso, e não um artigo aleatório. Eu descobri um artigo pequeno que fala sobre esse tema aí do Tocqueville, tá? Tocqueville e Marx. Eu Tocqueville representando aí a ideia dos liberais, né, mesmo que a sua maneira dentro do tempo da sua época, né, mas que é válido também para uma reflexão a respeito do marxismo. Eu não sei se já fizeram essa comparação, e é o que eu adoro fazer, né, quem dera que o meu canal sustentasse ao ponto de eu poder viver disso, né, reproduzir esses diálogos aí, não só com os artigos que eu encontro, mas tentando fazer algo também original, porque nem sempre tem, sabe? Se tiver um ou dois, pelo menos em português, né? A única língua que eu domino. Mas, domino não, né? Que eu falo mal, muito inúmeros erros e tal, mas é isso aí. Paulo Freire, né, galera? Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado, Paulo Freire. Amém. Muito importante. Ai. Mas beleza. Então fica aí com áudio aí. Esse áudio talvez um som eletrônico bizarro, eu não sei. Mas é isso aí. Um forte abraço aí. Futuramente, amanhã deve ter alguma coisa original. Quando for original, nos próximos vídeos, por que eu não fiz isso desde o começo, né? Eu vou postar aí embaixo, porque aí tem como chegar acessar o blog, etc. Sabe? Agora quando não for, fica por isso mesmo. Então, valeu. Liberdade e Justiça, Tocqueville vence. Por J. T. Almeida, filósofo político, já se tornou um lugar comum dizer que o maior dilema da política moderna é o equilíbrio entre liberdade e justiça social. Mas talvez isso não seja totalmente verdadeiro. O verdadeiro dilema, creio, é este: teremos coragem de defender a liberdade mesmo quando ela não nos dá respostas fáceis? Em tempos de indignação moral e apelos à igualdade total, essa coragem anda em falta.
E por isso é tão necessário redescobrir Tocqueville, esse pensador sóbrio, quase silencioso, que compreendeu como poucos os riscos embutidos nas soluções radicais. Sou filósofo de formação liberal conservadora. Isso não significa defender o status quo a qualquer custo, tampouco ignorar os dramas de desigualdade. Significa, antes, afirmar um princípio: a liberdade é o bem político mais precioso e o mais frágil. Perder a liberdade, mesmo que em nome de uma causa justa, é aceitar que o fim justifique os meios. E aí, como bem sabemos, tudo se torna justificável, inclusive o que desumaniza. Karl Marx, sem dúvida, foi um espírito inquieto. Denunciou com força a hipocrisia do liberalismo burguês, apontou as misérias do capitalismo nascente e chamou atenção para o sofrimento real de milhões de trabalhadores. Sua crítica não é irrelevante, mas sua proposta é inaceitável. Substituir o mercado por um Estado total, abolir a propriedade privada, planificar a economia e esperar que daí nasça uma sociedade livre, isso é um salto de fé mais perigoso do que qualquer dogma religioso. A história do século XX é prova disso. As utopias marxistas produziram opressão em larga escala, sufocaram a alma e silenciaram consciências. Tocqueville, ao contrário, desconfiava de qualquer promessa de redenção política. Ele sabia que página 1, liberdade e justiça. Tocqueville vence liberdade não nasce da força, mas da contenção. Não floresce no controle absoluto, mas na pluralidade imperfeita. Sua aposta era outra, em democracias que se corrigem, em sociedades civis vibrantes, em cidadãos que participam porque são livres e não porque foram adestrados. Não se trata aqui de justificar desigualdades. Trata-se de reconhecer que não se corrigem injustiças, tornando todos igualmente dependentes do Leviatã. Uma sociedade justa é aquela em que os desiguais têm oportunidades reais e liberdade para buscá-las. A caridade estatal pode ser necessária, a solidariedade comunitária desejável, mas nenhuma delas substitui a liberdade como princípio orientador. Onde não há liberdade, não há nem mesmo a possibilidade da virtude. Tocqueville vence Marx não porque ignora os pobres, mas porque recusa transformar o pobre em massa, em pretexto, em engrenagem de um plano. Ele sabe que a justiça social é um objetivo nobre, mas sabe também que ela deve nascer da liberdade e não contra ela. A tentação revolucionária seduz, mas cobra caro, cobra o preço da consciência individual, da iniciativa, da responsabilidade. Num mundo cada vez mais impaciente, que exige soluções prontas e rápidas, Tocqueville continua a nos lembrar que a política é feita de limites, não de absolutos. Que a liberdade, embora arriscada, é preferível ao conforto da servidão. E que a justiça verdadeira é aquela que respeita o ser humano como agente moral livre e não como objeto de engenharia social. Por tudo isso, repito sem hesitação, Tocqueville vence, porque preferiu a liberdade à ilusão. Porque entendeu que o homem só é realmente justo quando é, antes de tudo, livre.